Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todas as minhas queridas companheiras, né, que gostam de estão acompanhando nessas lives, quantas pessoas enfermas, quantas pessoas precisam, né, serem curadas. É muito importante saber a raiz do problema, não mascarar, né? Eu sou a profetisa Roseli Gapucho, do Ministério Apostólico e Profético Água Viva do Trono, São Caetano do Sul. E há muito tempo eu faço cura interior, cura das emoções, amo ministrar as pessoas, né? Saber o porquê acontece as coisas, né? E muitas vezes isso vem lá de trás, né? Você está repetindo muitas vezes a mesma coisa que aconteceu com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, né? E acontece isso comigo e com você. E é muito importante você saber lidar com isso. Muito importante você saber a causa do problema, né? Você já viu que muitas vezes você vai ao médico e ele pergunta, né, ele faz lá uma lista perguntando para você se na família existe algum tipo de enfermidade. E ele vai lá marcando, porque você tem você pode ser que você também vai desencadear essa doença, né? Mas ninguém perguntou muitas vezes o porquê que essa enfermidade aconteceu com eles lá atrás. E nós temos essa chance de agora nós poder dizer em mim, mas não, meus descendentes não vão mais ter isso, né? E é muito importante saber a raiz do problema, saber o que aconteceu na sua vida para você ter essa enfermidade, né? E hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre rancor e as enfermidades que causam no corpo o rancor, né? E eu vou trazer uma pincelada em tudo isso para você, porque às vezes nós vamos lá, tomamos o remédio para o rancor e nós não temos o diagnóstico e nunca vai passar, né, esse rancor. As enfermidades vão todas sempre repetindo e às vezes não tem cura. Por quê? Porque não curou a raiz. É como uma árvore. Se a raiz estiver machucada, precisando de algum fertilizante, uma raiz de uma árvore, a árvore começa a secar e ela cai, né? Quanto que a gente vê árvores caindo, né? Lógico que nós sabemos que também tem os ventos, os furacões, né? E a árvore não aguenta. E nós somos uma árvore que muitas vezes vem aí um furacão e nós caímos. E nós, furacão de traumas emocionais desde pequeno, desde o ventre da mãe, né? E eu faço isso há muitos anos. E eu vejo quantas pessoas são curadas, pessoas que saem vícios, né? Vícios de droga, vícios de bebida, álcool, né? De remédios, vícios terríveis. Então, é muito importante nós saber por que nós estamos com essa enfermidade. Quantas vezes nós vamos ao hospital e nós vemos pessoas morrendo lá em cima de uma cama e quando você vai conversar com ela, ela tem um rancor tão terrível, ela tem um trauma tão terrível, ela tem marcas tão terríveis que aquela pessoa adoeceu, né? Então, hoje,
você vai saber mais um pouquinho. É muito importante você sair disso, né? Muito importante você saber o porquê que está acontecendo isso na sua vida. Amém? E então vamos orar um pouquinho, né? Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada vida que vai entrar agora, que vai entrar mais tarde, que vai entrar outros dias. Eu sei que à noite muitas pessoas têm entrado para assistir essas lives pelo YouTube. E eu sei, Pai, que isso tem sido bênção. Muitas pessoas me ligando, passando pelo WhatsApp, mensagens, que precisa mesmo se resolverem, né? Pai, que isso seja mesmo, Senhor, um ponto de partida para que essas enfermidades, elas caiam por terra, pessoas sejam saradas, pessoas sejam transformadas, pessoas sejam, Senhor, totalmente voltem a viver. Não precisam tanto de remédio, chegar um dia de saírem desse aprisionamento de tantos remédios, de tantos médicos, que nós precisamos querer ser curados. Esse é um ponto de partida. Querer ser curado, querer abrir o coração. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero apresentar cada coração, cada mente nesse instante para todos esses que vão assistir às lives. Essa e outras, né, que eu estou fazendo, essas lives de terça e quinta. Muitas pessoas, Pai, têm sido alcançadas, me procurando, querendo fazer uma mentoria, querendo falar comigo, para trazer mesmo essa oportunidade de estarem sendo curadas. Isso, Senhor, é muito gratificante, de saber que podemos ensinar, podemos mostrar o caminho, podemos fazer alguém o dia ser mais feliz. Por isso, Senhor, eu quero hoje colocar cada mim no teu altar, para que elas possam absorver tudo que vai sendo falado, que como muitos têm assistido às lives, têm curtido, têm compartilhado, pessoas têm pego cadernos, orado em cima de palavras que eu tenho falado, e isso tem sido muito legal, muito importante. Isso pessoas que precisam mudar o caminho, não só buscar nos remédios, mas tem que ser curado um trauma de dentro dessa pessoa. E hoje eu venho falar mais um pouquinho em nome de Jesus. Amém? Eu quero, boa tarde a todos que estão aí me ouvindo. Eu quero passar para você hoje algumas enfermidades, né? Por causa do rancor. Olha só, existem enfermidades que a pessoa vai tendo o rancor, vai guardando esse rancor, não esquece, né? E essa pessoa, às vezes, ela é rancorosa por causa de pessoas desde a primeira infância, né? Tios, tias, avós, pais, mães, né? Eu já tive eu ministrei uma pessoa que ela foi criada pela tia e ela apanhou muito, né? E aquela moça, ela cresceu com aquele rancor, com aquele ódio dentro dela, porque ela não podia expor tudo aquilo, ela não podia, na verdade, nem chorar, porque apanhava. E ela trouxe esse trauma para a vida dela, junto com... ela casou, não conseguiu ficar casada, porque ninguém suportava, era um rancor muito grande, e ela tinha o quê? É como um poço, né? Uma pessoa assim é como um poço que foi
jogaram um monte de lixo, então não tem mais como tirar água desse poço. Então, ela vai ao médico, o médico vê que ela tem essa enfermidade e vai curar, vai tratar com remédio, que isso é normal, né? Mas junto com isso, ela precisou fazer o quê? Entender o que estava acontecendo com ela. E foi muito lindo, porque além de tudo isso, temos a Bíblia, a palavra de Deus, que é o maior remédio para nós, né? A Bíblia ensina a perdoar, a Bíblia ensina a ter empatia, né? A Bíblia ensina a amar, a Bíblia ensina milhões de coisas que vai tirando como pedras dentro de nós, e ela vai saindo aquelas pedras que horríveis, que são sentimentos, emoções, que vai trazendo problemas no nosso corpo, como enfermidade, né? E a Bíblia, ela é o maior ensino, porque sempre tem alguém lá da Bíblia que que tem um sofrimento igual, né? Se você estudar a vida de cada mulher da Bíblia, de cada homem da Bíblia, de cada cidade, de cada pai, de cada mãe, né? Então é muito lindo. Você fala, meu Deus, essa pessoa também sofreu o que eu sofri, e olha, e lá tem o ensino para nós estarmos junto. Mas tem pessoas que não têm, ela não consegue sozinha, né? Precisa ter, sim, uma mentoria, uma pessoa que vai ensinando, que vai abrindo a visão, que vai mostrando, porque a pessoa que está de fora sempre tem uma outra visão, porque não está naquele sofrimento. E aí você vai ser o quê? Um farol, né? Você já viu um carro andar numa estrada bem escura e não ter farol? Então precisa ter alguém que vai ensinar a andar com outra visão, com perdão, às vezes as pessoas que magoaram aquela pessoa, ela nem está mais viva, né? E depois ela começa, depois de trabalhada, tratada, a pressão começa a baixar, começa não ter mais urticárias, né? Que eu vou falar aqui um pouquinho das enfermidades. É muito lindo, a pessoa começa, o remédio já começa a fazer mal, porque a pessoa já está curada. E isso, é claro, que não é com uma vez que você conversa com alguém, é muito importante. Eu estou atendendo uma moça, e essa moça, ela falou assim para mim, eu já gastei tanto dinheiro em remédio, que eu dava para mim comprar uma casa, olha só. E nada aconteceu, né? Porque o poço está tampado, precisa tirar as pedras para fluir aquela água, fluir aquela coisa gostosa de dentro, porque é de dentro para fora que nós somos curados, né? E nós precisamos disso. E hoje eu venho te falar um pouquinho das doenças por causa do rancor. Olha só que assim, bem interessante, né? Doenças respiratórias, olha só, asma, bronquite e outras. Você sabia que existem crianças assim? Por quê? Muitas vezes, né, falar, mas é o frio, é o calor, é o tempo. Muitas vezes a criança, ela já dentro do ventre, ela já ouviu muitas coisas que o pai e a mãe falou, que pessoas à volta dela falou. Mãe que ficou muito preocupada na gestação, traz enfermidades para o bebê, né? E aí vai estar dentro de casa, mas a criança, ela vai guardando tudo no seu inconsciente, no subconsciente. Nós mesmos, adultos, também guardamos
coisas que estão guardadas lá atrás, que precisam, né? O Espírito Santo é quem vai trazer a lembrança e ele traz. Ele é maravilhoso. O Espírito Santo de Deus, ele é cavalheiro. Ele vai te lembrar de coisas que você vai falar, meu Deus do céu, que tremendo. Eu vou contar uma história. Você sabe que eu tinha uma dificuldade de chegar em algum lugar e falar assim, me dá o número do teu CPF e da RG. Ai, espera um pouquinho que eu vou achar. Às vezes você não estava nem com a RG, com o CPF. E eu comecei a pedir para o Senhor, para o Espírito Santo de Deus, que eu precisava ter isso daí na minha vida. E eu não decorei, sabia? Porque eu posso me esforçar, decorar, eu vou decorar. E um dia, olha só que tremendo, desbloqueou algo em mim. Eu acabei sendo assaltada, né? E eu fui fazer um BO dos meus documentos. Que não fui atrás nem dos documentos, porque eu sabia que o Senhor ia trazer de volta aqueles documentos. E realmente, depois de 4 dias, chegou um senhor que achou a minha carteira com todos os documentos, talão de cheque e tudo mais. E olha que lindo. Quando aquele escrivão me perguntou o número da RG do CPF, eu sabia. Olha que interessante, que desbloqueou algo dentro de mim, eu não tive que decorar, eu não decorei. Foi algo muito lindo, foi algo muito importante para mim, que até hoje eu não preciso, eu sei decor. Então você vê que tinha algum bloqueio, tinha alguma coisa, que aquele susto que eu levei, naquele dia, eu desbloqueou alguma coisa em mim que eu fui lembrar do número da RG e do CPF sem nenhum problema. Olha que coisa linda. Isso é sobrenatural. Porque quando você decora uma coisa, é natural, é humano, né? Mas quando o Senhor te traz isso, é muito importante, é muito bom. Então hoje, o rancor, ele traz doenças sérias, que diz assim, a doença séria é cardiovascular, hipertensão, angina, taquicardia, também gastrite, úlcera, síndrome do intestino irritável, tá? Doenças respiratórias, asma, bronquite e outras, herpes, urticária, efizema, também enxaqueca, vertigem e outras, que é o sistema nervoso. Também vem mexer com metabolismo, obesidade, diabetes, tendinite, artrite e outras, que são doenças das articulações, dores e tensões musculares, doenças infecciosas, doenças autoimunes, câncer, né? E também pode ocasionar transtornos mentais e comportamentos. A pessoa começa a ser meia bipolar, uma pessoa esquisita, né? Todas essas doenças atacam devido ao rancor. Olha só, oi Cidinha, Shalom. Então, nós precisamos curar esse rancor, mas não supérfluo, né? O rancor, ele vem muito forte. Por quê? Porque nós precisamos entender que ele está enraizado. Uma coisa enraizada, o rancor pode ser que, como eu te disse, desde o ventre, né? Quantas vezes a mamãe e o papai pensam em abortar aquela criança, mas não abortou, mas só pensou. Aquela criança, ela já foi tomada por uma causa de medo, de rancor. Meu Deus, será que vão me tirar? E isso
o ser humano, ele é humano. Então, ele é uma pessoa, muitas vezes, que tem uma bagagem de rancor terrível, mas, principalmente nesses dias dentro de casa, vai guardando esse rancor para todo mundo estar bem, para as coisas não acontecerem tanto, né? Então, bom dia, Rosana. Então, você imagina que isso vai causando o quê? Uma opressão dentro de você e traz sérios problemas de enfermidade. Todos nós estamos sujeitos a essas enfermidades. Até falei, eu já tenho essa enfermidade. Então, hoje, muitas pessoas, elas vão mesmo correr atrás do médico, o médico vai dar o remédio para aquela causa, mas por que eu estou com isso? Por que a palavra de Deus, ela diz que pelas pisaduras do Senhor eu sou sarada? E eu continuo com tudo isso. Primeiro, a primeira coisa para você ser curado, você tem que aceitar ser curado. Você aceitar que está com essa enfermidade de rancor, né? De alma, precisa mesmo ser ensinado a sair desse caminho, dessa estrada de rancor, né? Então, o que é um rancor? Esse sentimento que nos enche de dor quando você pensa em algo que te dói. Muitas vezes, a pessoa que te machucou e que continua machucando, ela não sente a dor e continua. E a pessoa, ela fica engolindo. Olha só. O sentimento nos enche de dor, de raiva, ressentimento, capaz de nos paralisar, vergonha, capaz de paralisar e enrugar o coração, fechar o coração, né? Apesar disso, o importante é tornar essas emoções temporárias. Você pode passar por um sentimento desse, mas conforme você abraça esse sentimento, vira uma emoção terrível de rancor. Você fica com aquelas emoções abaladas e você precisa tratar essa emoção. Então, essas emoções temporárias dão lugar a outros sentimentos menos tóxicos. Você já viu uma pessoa que você vai conversar com ela, ela está sempre chorando? Ela está chorando, ou senão ela vai orar chorando, ela vai te contar a causa chorando. Ela só maquiou, né? Esse é o perigo. Eu que sou uma pastora de igreja, eu vejo isso muito. As pessoas, elas entram dentro da igreja, amam, e é muito importante mesmo. Amam estar na igreja, mas só está de corpo, porque a alma está ferida, não foi curada, e ela já sai da sua casa brigada, com raiva, já sai da sua casa com aquele monte de sentimentos e emoções, vai para lá para a igreja e vai mesmo, ora, e faz, ai que bom, foi o quê? Uma maquiagem, mas lá dentro precisa ser curado. Pessoas muitas vezes usadíssimas, mas precisam ser curadas. Só Deus sabe o que acontece naquele coração. E isso é importante, né? É muito importante trazer para fora, falar, eu gostaria sim de conversar, olha, eu preciso dessa instrução. Quando já sai a enfermidade no corpo, é claro que precisa de tratamento médico. Mas, junto com o tratamento médico, precisa ser um tratamento onde alguém vai te trazer mesmo essa
mentoria, esse ensinamento que a pessoa, se fizer direitinho, ela vai ser curada. Os remédios, aos poucos, vão ser tirados pelo próprio médico. Por quê? Porque a pessoa vai estar sendo totalmente transformada. Mas precisa mesmo às vezes eu vejo muitas pessoas que chegam na igreja, o psicólogo é importante, o psiquiatra é muito importante, remédios às vezes preciso, mas tudo é muito lindo, mas a palavra de Deus, né? Às vezes nós vemos pessoas falando a meditação, é conhecer Jesus, andar com Jesus. Para você se conhecer, você ter o melhor amigo, que é você. É muito legal você se conhecer e você gostar da sua companhia. Porque muitas vezes você fala assim, eu não estou suportando nem eu mesmo hoje. Isso é grave. E por você não estar suportando você mesmo, ou você afasta a pessoa, ou você fica grudado com uma pessoa, né? Porque aquela pessoa te faz bem, então aquilo... Mas por quê? Porque a tua alma está gritando. A palavra de Deus, ela vai ser lâmpada para os teus pés. É algo muito lindo, né? Uma vez eu estava cuidando de uma pessoa que ela leva as pessoas a serem ministradas, não, ela é uma doutora, e eu cuidei dessa doutora e trouxe... Foi muito bom, porque eu aprendi coisas e ela aprendeu comigo. Se não tiver Deus no meio, porque ele é o maior conhecedor de você. Ele sabe, antes de você abrir a boca, ele já sabe o que você vai falar. Ele conhece teu coração por detrás. Então, Deus é lindo. E ainda mais, né? Uma pessoa que foi levantado pelo Senhor para ter essa unção, de te ensinar esse caminho, de te pôr mesmo a ser liberto disso, né? Você tem chance de 100% ser curado. E não mais você será escravo de uma enfermidade, de uma dor e de remédios. Isso é importante. Então, o rancor, ele traz todos esses sentimentos, né? O que é um rancor? É um tipo de aborrecimento. É bem aborrecimento, e às vezes esse aborrecimento é todo dia. Aborrecimento ou dano moral que nos impede de ficarmos calmos e em paz. Quantas pessoas à nossa volta, nós ficamos até doentes por causa de escolhas de outros. Outros escolheram coisa errada e esse depósito nós pegamos tudo para nós. E esse é o perigo. Esse é o perigo. Saber falar, bom, isso não é meu, eu não vou sofrer por causa disso. Eu posso até sofrer, mas eu não quero sofrer para pegar uma enfermidade. Porque aí você acaba morrendo e a pessoa continua no mesmo erro. Deus está falando sério. Quantas vezes são opções, pessoas optam por aquilo, pessoas escolhem, são escolhas. E essas escolhas não podem afetar toda hora em nós. Porque senão, você não vive. Você pode até dizer, a pessoa pode até dizer, essa pessoa é ruim. Não. Não porque essa pessoa ela está se cuidando. Porque ela não quer ficar mais enferma. E esse é o grande problema. As pessoas têm medo de ser taxada de ruim, de ingrato, de tudo isso. Olha só. Olha só, e não ensina. Olha que tremendo. Então, ele impede, né, de ficar calmo e em paz. Não só mental, mas emocionalmente e fisicamente. Já não tem mais vida própria. Já deixou de viver o que Deus tinha para viver a vida do outro.
que escolheu errado. E esse é o rancor. Porque você fala, poxa, podia estar aí fazendo outra coisa, mas eu agora assumi isso e eu preciso... Não. E vai, sem querer, o rancor já está sendo formado dentro de mim e de você. Olha só, que muitas vezes pode culminar em necessidade de vingança. Você quer se vingar da pessoa que outro não se vingou, você quer se vingar, porque quem está recebendo toda a carga negativa é você. É muito sério, por isso que é muito importante você ter essa mentoria, você ser ensinado, para você não ter problemas. Olha só que tremendo. Isso acontece com muitas pessoas, só que nem todos expressamos da mesma forma, uma vez que uma série de fatores relacionados à nossa personalidade, ao nosso ambiente, entra em jogo. Tem gente que fala, mas eu não consigo, mas eu sou... Por isso que temos que ler a palavra de Deus. Por isso que temos que ter uma vida olhando, alguém te ensinando, para que você não seja uma pessoa sobrecarregada. Olha que tremendo que é isso. E diz assim, mas o que acontece, né? Existe a personalidade. No entretanto, podemos identificar alguns traços que definem pessoas especialmente rancorosas. Mas o que caracteriza uma pessoa ressentida? Como podemos reconhecer esses tipos de indivíduos? Então, eu vou agora, né? Não há perdão ou esquecimento. E, olha só, muitas vezes, aquele que viveu, fez a coisa errada, ela está mais leve do que aquele que adquiriu tudo para ele. Então não há perdão e não há esquecimento. Não esquece daquilo. Por quê? Porque entrou no problema. Olha só. Em geral, as pessoas rancorosas não se permitem perdoar quem as magoou ou magoou alguém ou feriu. A pessoa fica rancorosa, às vezes, porque nem foi com ela, mas foi com outro. Principalmente isso acontece quando é filho, quando é neto, e nós precisamos ter um equilíbrio e uma inteligência emocional muito grande para não pegar a causa para nós, a enfermidade para nós. Olha só, é claro também que não esquecem o que aconteceu. Então vira um turbilhão de emoções dentro dessa pessoa. E vai causando todas aquelas enfermidades que eu já falei no começo do vídeo. Todas as enfermidades. E muitas vezes leva a óbito. E nós precisamos ficar atentos àquilo que é meu, àquilo que é do outro. Temos que ter essa sensibilidade. A pessoa fica orgulhosa. Olha só. Esse é um traço definitivo de uma pessoa rancorosa, pois seus sentimentos podem mais do que seu raciocínio. Quando o orgulho é mais forte do que você, nem sempre você viverá como deseja. Olha só. Por quê? Muitas vezes nós já vivemos uma fase e nós deixamos, porque o perigo de perder fases, né? Pular fases, ou de não viver a fase. Muitos jovens hoje pulou fases. E muitas pessoas hoje estão deixando de viver as fases. Eu vejo assim, terceira idade, mas não vive a terceira idade. Vive a idade que já viveu.
Não sei se você sabe o que eu estou dizendo. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer que nós tenhamos plena consciência das fases que nós estamos. Às vezes você vai falar, eu não tenho mais paciência. Claro, porque aquela fase você já passou. E vem aí o orgulho, porque você vai ficar, você já está com aquele rancor. Você já está com a falta de perdão. Você já não se conforma. Aí vem o orgulho, né? Como diz aqui. O orgulho não leva você a lugar nenhum. Ou bem, ele o afasta do que você deseja. Ele se ofende facilmente. Essa é uma característica de pessoas que estão com rancor e pessoas que pegam também o rancor junto. Se ofendem facilmente e acham que são os donos da verdade. Olha só, isso é mais comum do que você pensa. Quando você é uma daquelas pessoas que se ofendem facilmente, que acredita que todos atacam e que deve ficar na defensiva, então você sabe que certamente tende a ser rancoroso. Tem rancor lá dentro. Sempre quer estar certo. Sempre não vê os dois lados, sempre quer estar certo. Há muito tempo eu fui falar com uma pessoa que estava bem assim, rancorosa. E essa pessoa, ela era uma pessoa que ela é como eu a via encapada. Ela era assim, sabe quando põe um papel alumínio, um rolopaque na pessoa? Ela estava desse jeito porque ela já estava sempre certa. Ela nunca viu o lado do erro dela. Aquele lá tá errado, aquele lá, mas o erro, o que eu errei para viver isso? Muda a história, muda a mente e quando você vai ver, você está curado. Peraí, eu estou sofrendo isso porque o que é que eu fiz para mim sofrer isso? É o ponto-chave. E aí, a pessoa começa a entender que ela está errada, mais até. Ela mesmo tem que entender que o erro não está em naquele pai, naquela mãe, naquele professor, naquela tia, naquele jovem, naquele problema. Não. Ela vai observar que o problema está nela. Porque é fácil nós jogar para todo mundo. Olha que tremendo. E aí vem, porque um abismo chama outro. Eles sempre querem estar certos. Vejamos, todos nós queremos estar certo na maioria das coisas. Mas devemos entender que nem sempre será assim. E em certas ocasiões temos que entender que a variedade faz o mundo, né? Não podemos todos nós pensar a mesma coisa. Aí entra a empatia. Peraí, por que aquela pessoa é assim? Por que peraí, eu tenho que olhar com os olhos de Deus. Eu tô rancorosa com aquela pessoa, mas peraí, eu também tenho problema. Eu também preciso, mas eu já até pedi perdão, mas aquele perdão não valeu nada, porque ainda continua apontando. Presta atenção, uma coisa errada de uma pessoa afeta todo mundo. E aquela pessoa, às vezes, está achando que todos estão errados. E nós precisamos. Por isso que nós temos que falar para o Senhor, Senhor, sonda o meu coração, vê se há algum caminho errado, algum caminho mau. É culpa daquele, é minha. Eu também tenho. Presta atenção. E diz assim, então não podemos
todos pensar o mesmo, sentir o mesmo ou qualquer coisa igual. Além disso, como humanos, a nossa essência cometer erros, então está tudo bem se não estivermos certos. Mas quando você não aceita isso, é aí que surge o problema. Tem rancor aí, tem coisa que tá... a raiz é o rancor. E aí vem as enfermidades. Eles não aprendem com o passado. Presta atenção. Quantas vezes nós sofremos e aí você fala, mas de novo, não aprendeu com o passado. Quem está sofrendo é aquele que adquiriu aquele rancor. Como dissemos antes, a ideia dessa situação é que elas não ensinam certas lições. Mas, quando você continua cometendo os mesmos erros e não encontra o significado, então você sempre experimentará as mesmas situações continuamente. Portanto, você viverá cheio de ressentimento para sempre. Por quê? Porque nós precisamos entender o porquê que eu estou rancorosa. Às vezes eu estou rancorosa por algo, e isso não é legal. Você vê que muitas vezes eu como pastora, eu preciso, vem alguém e me conta uma coisa de outro. E aquilo já começa, né? Olha, eu vou ficar com rancor. Não posso. Eu tenho que tirar isso de mim, porque senão eu não consigo falar com pessoas. Mas eu não pego o problema daquela pessoa para mim. Não pegue o problema de pessoas para você. Ai, mas eu não consigo. É verdade. Mas nós podemos ser ministrados, treinados. Quantas vezes você já viu pessoas morrendo, deixando tudo aí? A pessoa morreu e a vida continua. Nós precisamos ficar bem esperar tudo isso. Será que eu posso... lógico, nós temos sentimentos, mas não podemos trazer, permitir trazer enfermidades. Ah, mas já aconteceu. Por isso que temos que ser ministrados, conversar. Isso é muito importante. Olha só. Eles sempre querem estar no controle. Então, quando você começar a ver, aquela pessoa tem rancor. Olha só. As pessoas rancorosas geralmente são aquelas que querem ter tudo sob controle. Não se sentem seguros ao falar e não aceitam que os outros tenham sua opinião e gostos diferentes. Como disse antes, eles são irreconciliáveis e tudo deve se encaixar em sua percepção no mundo perfeito. Então, nós precisamos entender que quantas vezes, aquela pessoa errou, né? Aquela pessoa lá, é como hoje a gente vê quantas pessoas, né? Eu morro de pena, morro de pena. Passarem em frente. Outro dia eu parei o carro para orar. Em frente a essas penitenciárias, as pessoas fizeram tudo errado, fizeram tanta coisa errada. Aí tá lá, aquelas mães, senhorinhas, com aquele monte de sacola para os filhos. Não tem mais vida, choram. Que tristeza aquilo lá dói, aquilo dói. Aí a pessoa sai, acabou de sair, faz a mesma coisa. Meu Deus do céu, ou senão aquelas moças, né, aquelas mulheres que eram com um monte de filho, as crianças já dentro daquelas filas, por alguém que fez algo, né? Todo mundo sofre. Por isso nós temos que entender que precisa ter um emocional muito bem resolvido para ver algo. Não é que você vai largar, né? Não é que vai largar. Mas é algo que você precisa ministrar, porque você perde fases da sua vida. Fases que você breca a tua vida por causa de
o rancor, ele vai culminando. Então, nós precisamos, né, tirar isso. A Bíblia, ela traz algo muito interessante dentro de uma perspectiva, né, de palavra de Deus. Como que eu devo sair desse rancor? Né? Você já viu você e dormir com rancor e voltar com rancor? Ele diz aqui em Provérbios 27:4, o rancor é cruel e a fúria é destruidora. Olha só. Mas quem consegue suportar a inveja? Olha que doideira. Porque o rancor vai trazendo tudo isso. Quantas pessoas brecou, acabou tudo. A vida não tem mais sentido, porque o rancor está dentro de você, você assumiu todo esse rancor e agora você não pode mais viver a tua vida. Então você olha para um e fala, nossa, que vida abençoada. Olha que coisa mais linda, olha que tremendo, olha. Você entendeu? Então, aqui em Provérbios 27:4, o rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Diz também aqui, no Levítico 19, capítulo 19:18, não procurem vingança e nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um seu próximo como a si mesmo, eu sou o Senhor. Você já viu o amor de Deus? Quando você erra, ele te perdoa, mas você passa por um estreito. O amor de Deus é diferente, a misericórdia desequilibrada é o amor do homem, né? Mas o amor ágape é um amor de mãe, um amor que ensina, que exorta, que fala, mas olha só, que eu preciso, a misericórdia desequilibrada, ela não ensina, eu sei porque eu já tive. E muitas vezes eu sou trabalhada, né? Eu sou trabalhada. Quantas vezes... Como outro dia eu ouvi uma mãe, ela tá assim educando o filho e ela tirou algumas regalias, né? Tirou serviço, tirou carro e todo mundo fala que isso é terrível. Eu dou a razão para essa pessoa. Por quê? Porque ela está ensinando. Porque amanhã o problema vai ser mais sério para ela. Então esse menino, se tiver uma consciência, vai agradecer essa mãe. Então, hoje nós vemos, né, muita coisa acontecendo porque nós não sabemos mais amar com o amor de Deus, que é totalmente diferente. O amor de Deus é totalmente diferente. Você pode chorar quando você está com problema, você pode chorar, pode espernear, que ele não vai te atender enquanto você não estiver pronto para receber aquilo que Deus quer te dar. Ele é um pai amoroso, mas ele é justo. Olha só. Quando vocês, no Efésios 4:31, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Ela está dizendo para nós, Efésios é onde se põe a armadura de Deus. Vamos se colocar uma armadura, vamos ensinar, né? Quantas vezes nós estamos feridos, enfermos por coisas, né? Que trouxe para nós um abalo num sentimento. Às vezes você está bem fisicamente, por fora, mas por dentro está arrebentado. O Senhor, ele tem algo hoje. Salmo 55, versículo 3 diz:
diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram seu rancor. Temos que entender que o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. Então ele traz tudo isso para nós, né? Quantas vezes nós vemos hoje, outro dia tinha uma senhorinha vendendo bala no coiso, vendendo bala no farol. E eu falei, nossa, que dó, né? E aquela mulher, ela estava vendendo bala, sabe por quê? Porque ela tinha que cuidar de um neto, ou bisneto, que deixaram com ela. E ela estava vendendo bala. Ela estava perdendo o quê? Fases de descanso da vida dela. E ela vai ser cobrada. Ela vai ser cobrada. Por quê? Onde será que estão esses pais, né? Ou netos, bisnetos, sei lá, acho que netos, que para cuidar daquela... E a mulher vendendo bala, pano de prato, né? E todo mundo fala que dó dela. Dó porque ela quis. Ela optou isso, né? Então, o que hoje, quando você trabalha com uma batalha espiritual, o sentimento tem que... você tem que falar o que o Senhor faria nesse momento. O que ele iria fazer. Porque nós precisamos ensinar. E esse rancor, como digo de novo, né? As doenças, elas são muito sérias. Elas vêm aí com hipertensão, angina, ataque cardíaco, gastrite, úlcera, síndrome do intestino irritável. Vem também a asma, bronquite, outras, né? Toda a parte respiratória, herpes, urticária, enfisema, enxaqueca, vertigens e outras. Vem também a obesidade, diabetes, vem tendinite, artrite e vem também dores musculares, dores infecciosas, esquecimento. Vem também doenças autoimunes, câncer, e também pode ocasionar de a pessoa ficar meia aérea, não saber nem o que está falando, esquecer muito. E muitas vezes nós falamos, meu Deus, por que eu estou assim? Ai, você já esqueceu? Você está falando com alguém e alguém fala assim, nossa, queria falar isso constante. Então hoje eu estou passando essa palavra para você. Eu estou deixando essa palavra para você, para esse rancor, né? Alguém, por exemplo, fizeram tal coisa para minha mãe. E eu peguei uma raiva daquela pessoa. Peraí, o que a mãe fez para aquela pessoa? Olha só, vamos olhar aqui. O que a mãe fez para aquela pessoa? Para que... E de repente, a mãe também fez umas coisas meio erradas. Né? Ai, eu tô com raiva daquela pessoa que fez ao marido. Aí o que ele também fez? Vamos olhar, vamos analisar. Não é que você hoje, olha, lava as mãos. Não é nada disso. Você precisa ser ensinado gradativamente. Você precisa, todos nós precisamos ser alguém que vai ensinar. De repente você tem um problema nesse dia. Ou você tem alguém que você está fazendo essa mentoria. Olha, me ajuda nessa parte. É claro, eu faço isso. Mas de repente você está bem longe, você não consegue. Aí você vai abrir teu coração com qualquer um. E se qualquer um, a primeira coisa vai ser dar ideias de mundo. E não é isso. Deus, né, como, ai, meu marido traiu. Peraí. A mulher, aquela sem vergonha, que arrancou, mas peraí, ele também traiu. Opa! Então nós precisamos começar a entender, porque aí você pega o rancor, aquele ódio, pega o ódio
Não, peraí, eu preciso resolver algo em mim para mim poder ajudar, porque senão nós ficamos enfermos. E muita gente tem criança enferma. Nesses dias de pandemia, crianças enfermas. Crianças com pais doentes, filhos problemáticos. Tem aí um livro tão legal. Isso mesmo. Pessoas que estão enfermos. Crianças que não podem dar um A. A mãe errou o tempo todo. Mas a criança agora, ela de medo que o filho vai ser igual, a criança está exorcizada. E aí vai levantando um rancor naquelas crianças, que quando cresce não quer mais nem ver pai e mãe. E aí o rancor, olha, fiz tanto por eles. Não fez, não soube falar, não soube conversar. Tudo isso, para você saber fazer isso, você precisa ter um acompanhamento. E isso é muito importante. Amém? E eu te convido também para você entrar no YouTube, né? O pastor está até pondo aí, para você entrar no YouTube, tá lá um chamado, né, das minhas lives. Você também entrar para, fizeram aí um chamado bem lindo, né, bem importante. E você que queira estar marcando um horário comigo, é muito importante. Sábado eu vou atender 3 pessoas. A minha agenda está com a minha filha, né? É só você entrar, deixar aí recado. Nós vamos atrás, nós vamos conversar e você será curado. Não é que você vai largar todo mundo. Eu não posso mais ajudar ninguém. Mentira. Você vai ser ministrado. Você vai saber falar não. Você vai saber falar sim. Hoje sim. Porque senão você perde as fases e você vai ser cobrado de Deus. E você não ensinou. Você é muito importante isso para que não venha sobrecarga em você. E tudo que o Senhor quer é te curar para você também curar outros. Amém? Deus abençoe você. Eu vou orar com você agora. Senhor, em nome de Jesus, eu peço agora que todo o rancor do coração das minhas irmãs, daquelas pessoas também, Senhor, que elas não sabem resolver esse trauma até de infância, que o Senhor venha, Senhor, trazer o bálsamo no coração de cada uma. Senhor, eu não estou falando só com pessoas cristãs, eu estou falando com humano, eu estou falando com pessoas que precisam de ajuda humanitária. São pessoas humanas que precisam disso, Pai. Pai, o Senhor tem amor por todos, Pai. E eu sei, Pai, que o Senhor vai me trazer pessoas, sim, para nós estarmos falando do Teu amor, mas não de religião. Eu estarei falando, sim, de cura das emoções, de cura da alma, de cura mesmo, de libertação de muitas enfermidades que ocasionaram todas essas emoções abaladas, Pai. Muito obrigada, Pai, porque cada uma aqui, ela será, Senhor, revestida de uma autoridade do céu e vai estar mesmo tirando todas essas marcas que o inimigo quis colocar, porque nós sabemos que toda enfermidade traz dor, traz tristeza, traz paralisação da sua vida. E isso precisa acabar, Pai, porque o Senhor morreu por todos na cruz. Basta nós chegar até o Senhor e o Senhor traz para nós toda a mudança da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Tá aí também o meu e-mail, né? Um e-mail da igreja, para você entrar em contato. De repente você até do ministério, faça teu contato, fale, eu quero também ter, porque senão, né, você vai falar assim, poxa, eu não tenho vez, tem sim, senão fica numa fila de espera, né? E olha que coisa mais linda, você ser treinado para depois me ajudar. Isso é muito importante, ter mesmo equipe de pessoas que vão também
ajudar outros. Que você seja uma pessoa que faça também aí seu contato pelo e-mail, agende seu horário. Eu, sábado, vou atender 3 pessoas e se quiser algum encaixe, eu posso por você também. Você passa o e-mail, eu te dou todas as informações, minha filha vai passar as informações e você vai ver que coisa mais linda que vai ser, porque você vai ser tratado pela, assim, a raiz, para você dar muitos frutos de qualidade. Você tem valor, amém? Deus abençoe, que você possa mesmo pegar essa live, né? E isso também tem meu WhatsApp, ó que legal. E Pastor Celso está passando aí para mim, e preste atenção, eu não estou só falando com pessoas cristãs, né? Eu vou falar com pessoas também, sem serem, né? Pessoas que são pessoas que senão você vai falar, ela só está falando com crente. Não, eu fiz um curso de capelania internacional, então eu me formei uma diplomata também internacional humanitária. Então eu estou pensando no lado humano da pessoa e eu vou te ensinar e você vai ver. Ah, mas qualquer idade, eu vou estar te atendendo, falando que você vai na cátedra, você vai ter todas as informações e você vai ver como é bom para você. Então, deixa aí, né, a sua vontade aí de estar junto, porque eu sei que vai haver muita cura aí em você. Sábado eu vou atender das 11 horas até 5 horas da tarde, porque já tenho 3 pessoas para atender, que vai ser muito bom. Ah, mas o atendimento é uma vez? Não. Porque você está ferida. Então, você pode marcar, né? Ah, eu queria marcar mais vezes. Nós vamos ter a primeira entrevista, conversar com você. E claro que você vai ser cuidada, né? Vai lá, toma um chazinho comigo, come uma bolachinha comigo. E eu vou te dar o local, né? Você vai estar numa sala muito bonita, não é numa igreja, e você vai ver quantas coisas lindas vão acontecer para a sua vida. Amém? Deus abençoe você, fique com Deus, e eu assim profetizo para a sua vida, que não mais rancor na sua vida e nem nos seus queridos. Amém?